o ADI nos últimos 8 anos triplicou o seu eleitorado. Isso significa que não só a nossa proposta política, mas provavelmente a nossa atuação, o nosso comportamento político fez com que houve uma transferência muito forte do eleitorado para o ADI em detrimento das outras forças políticas. Eu penso que é um fenómeno interessante, não só para nós, mas para a maneira de se fazer política, nomeadamente em África. Mostra que as nossas populações, compostas sobretudo por jovens, têm realmente ideias muito precisas daquilo que esperam do poder político. Daí que nós pensamos que hoje a força que representa o ADI é uma força real que está baseada, de facto, num programa político. E ao realizar esse programa político, iremos consolidar a nossa base de apoio. Daí que é não só uma vitória para o ADI, mas eu penso que é uma outra maneira de se encarar a política em São Tomé e Príncipe, mais virada para uma obrigação de resultados. Evidentemente que se houve essa grande adesão é porque as coisas estavam mal e por isso encontramos um país realmente em péssimas situações, sobretudo no aspecto financeiro, mas também, eu diria, talvez uma coisa vai com a outra, que é uma grande desorganização do funcionamento das instituições, nomeadamente das instituições financeiras, da administração pública, o que nos leva, nos próximos meses, a um grande trabalho, por um lado, de reorganização, de credibilização do Estado, mas também, necessariamente, de mobilização de recursos, já que somos um país que depende extremamente do exterior. Primeiro, é preciso saber recursos para quê. Bom, e os doadores, como os investidores também, porque nós pensamos que os recursos têm que ser públicos e privados, têm que perceber exatamente o que é a visão do governo, dos santomenses para o futuro, quais são os setores que daí são prioritários para nós e, digamos, como é que nós sustentamos essa visão, não é? Por isso, nós estamos a fazer um trabalho que já vinha, digamos, de planeamento enfim, de construção dessa visão. Esse trabalho dará origem a um documento de orientação estratégica. Esse documento terá inserido setores prioritários e setores, enfim, de interesse também para o investimento direto estrangeiro. E nós pensamos que ainda este ano iremos organizar um encontro com a comunidade internacional em 2 fases, um encontro com o setor privado internacional e um encontro com o setor público internacional. A partir daí, eu creio que as coisas estarão bastante claras em termos de engajamento do Estado santomense, engajamento das instituições públicas santomenses, engajamento da sociedade civil santomense e engajamento da comunidade internacional, atores públicos e atores privados. Duas coisas fundamentais. A primeira, as eleições permitiram claramente uma alternância e essa alternância permite, no nosso entender, que o país entre num período de mais democracia, mais respeito do Estado de Direito democrático, por conseguinte, mais respeito das liberdades. Em segundo lugar, eu penso que
Hoje, evidentemente, nós somos detentores do poder, mas o que nós queremos criar em São Tomé e Príncipe é, de facto, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade em que, eu disse, e eu acho que isso é que é a esperança dos santomenses, se prime pelos resultados, pela seriedade, pela transparência, e eu estou convencido que o facto do ADI ter chegado ao poder, nós iremos evoluir ao longo dessas duas linhas. Daí que nós estamos no poder para construir um país melhor para toda a gente. Sabe que isso não é tudo ao mesmo tempo. É um percurso de vida. É um percurso de vida que temos que considerar hoje também perfeitamente normal. Sabe que nós temos que olhar como é que o mundo é hoje, não é? É verdade que eu tive atividades privadas fora de São Tomé. Em São Tomé e Príncipe eu só tenho atividades públicas, políticas. É verdade que eu sou o filho de um ex-primeiro-ministro, de um ex-presidente, mas de um ex-lutador para a independência, um freedom fighter, como se diz, de um ex-preso político por opinião. Por isso é bastante completo. Mas eu sinto-me perfeitamente à vontade nesse capítulo, porque, como eu digo, eu não sou um exemplo único, não é? Eu acho que é um percurso de vida. O que é fundamental é que os países sejam países democráticos, que não haja nepotismo, que não haja favoritismo e que, quando exercemos cargos políticos, a nossa legitimidade provém do voto popular livre, não é? O posicionamento ideológico para os países, no meu entender, para os países em via de desenvolvimento, é um posicionamento relativamente simples. Nós somos países, no caso de São Tomé e Príncipe, somos países com ainda um nível elevado de extrema pobreza. Bom, provavelmente mais que 50% da população. Nós somos países que não têm indústria. Nós somos países dependentes extremamente do exterior, da ajuda pública ao desenvolvimento e do investimento direto estrangeiro. Bom, daí que a nossa prioridade é a justiça social e a luta para o desenvolvimento. Daí que, se falamos de atratividade, eu tenho que ter um código de investimento extremamente atrativo, nomeadamente no que diz respeito à fiscalidade, não é? Então poderão me chamar ultraliberal, não é? Bom, se nós olharmos a política de habitação, por exemplo, eu tenho que, de facto, priorizar e subvencionar e ajudar as classes mais modestas para a aquisição de habitação. Poderão me chamar, então, de socialista. Se nós olharmos alguns setores da economia, que hoje são setores em que o Estado é o principal ator, nomeadamente algumas empresas públicas, para uma necessidade de eficiência, eu tenho que privatizá-las, não é? E para que eu possa atrair operadores, provavelmente eu tenho que privatizá-las sem olhar para o preço do ativo, não é? Mas olhando sobretudo para a resultante em termos de eficácia e de coerência em termos econômicos. Se nós olharmos outros setores, provavelmente por falta de economia de escala, eu sou obrigado a ser um Estado intervencionista, protetor e talvez nacionalizar alguns setores. Daí que poderemos chamar de comunista. O fundamental para nós é que se consiga resolver os problemas da maioria da população. E eu quero dizer que nesse aspecto
o continente africano tem dado grandes passos. Nós, São Tomé e Príncipe, temos 40 anos de independência, por isso saímos do colonialismo, passamos pelo Partido Único marxista-leninista, fizemos a mudança para uma democracia multipartidária. Nós fizemos o ajustamento estrutural com o FMI e o Banco Mundial. Em termos de déficit orçamental, primeiro o déficit primário, nós estamos à volta dos 3,5%. Não é fácil, mas eu penso que São Tomé e Príncipe particularmente temos feito grandes progressos. Daí que eu diria que não há do lado do ADI uma opção radical do ponto de vista ideológico, mas há, enfim, um conjunto de ações, tomando em conta os nossos parceiros, tomando em conta um ambiente econômico e também político internacional, para que os santomenses saiam a ganhar e que, enfim, rapidamente se possa mudar de paradigma econômico e, sobretudo, social. Seria que a questão ideológica encaixa com muitos países, é verdade que não é assim tão importante, não? Diríamos que é a conclusão que Nós temos que ser oportunistas no bom sentido da palavra. Sabe, o desemprego é forte, é um desemprego estrutural. Nós temos um instrumento estatístico ainda que precisa de progredir, mas eu diria que nós estamos provavelmente por volta de 30% de desemprego, taxa de desemprego. O que é que se passa? E depois, no nosso país, bom, a taxa de inflação anual tem descido. Hoje nós estamos com um dígito, devemos estar aí por volta dos 7%. Em 2015 eu penso que estaremos a 6% ou talvez um pouco abaixo de 6%. Mas a vida é cara. Quer dizer, a inflação não tem progredido muito. Ela tem progredido a ritmos razoáveis comparado com alguns outros países africanos. E o crescimento tem se mantido por volta de 4%, 5%. Mas nos nossos países, um crescimento de 5% não cria emprego. Quer dizer, se calhar eu faria ciúmes na Espanha, na França ou em Portugal, mas nas nossas economias, para nós criarmos emprego, é preciso estarmos a crescer acima de 7%. Bom, então, nós temos consciência de que é preciso mudar completamente o cenário. O custo de vida é elevado essencialmente por causa dos custos logísticos. É um mercado pequenino, nós temos um porto pouco eficiente, nós estamos convencidos que uma maneira de combater o custo de vida é resolver a operacionalidade do porto de São Tomé. O outro aspecto ligado ao custo de vida é porque, embora um país agrícola, os insumos agrícolas são importados. Daí que eles chegam bastante caros e reflete-se até na produção local. Daí que qualquer que seja a política no domínio da segurança alimentar, se ela não passa pela, enfim, uma ação muito forte no sentido de reduzir o preço dos insumos, não conseguimos resolver o problema da segurança alimentar. Um outro aspecto ligado ao desemprego é nós somos um país que a formação e o nível de habilitação das populações comparado ao universo da África é muito bom. Nós temos um nível de alfabetização, enfim, muito bom. Eu acho que estamos nos top 5 ou 6 em África, mas o tipo de formação que é dispensado não leva as pessoas a entrar no mercado do trabalho. E não tendo, então, universidades,
a certa altura nós temos um engarrafamento de pessoas que acabam o ciclo inicial, algumas até o ciclo pré-universitário, ou pelo menos as licenciaturas, e não encontram trabalho porque o mercado não consegue absorver. Então, há um problema de reorganização. Daí que nós estamos a falar na formação profissional e nós estamos a falar, sobretudo, num diálogo entre as empresas, a sociedade civil, o governo, para que se possa, de facto, ter-se um sistema de formação que leva mais facilmente ao emprego. São questões que estão a ser vistas. É evidente que não se pode também conceber hoje uma política de combate ao desemprego sem que haja ações que visem a abrir o mercado santomense. Nós somos um país de 1000 km², nós temos 180 mil habitantes, um pouco mais em São Tomé e Príncipe, nós temos uma diáspora que hoje deve chegar aos 70 mil. É verdade que o mercado doméstico santomense é muito pequenino. Daí que o governo hoje considera que o mar porque nós temos uma zona econômica exclusiva de 200 milhas, o mar é um espaço econômico que nós temos que explorar de uma melhor maneira, não é, para fazer crescer a nossa economia, e nós consideramos também que a posição geoestratégica das ilhas, que estão a menos de 2 horas num mercado de 340 milhões de consumidores, também pode nos permitir alargar o nosso mercado. E estamos a trabalhar nesse sentido. E eu acredito que nos próximos anos a situação do desemprego irá conhecer, enfim, uma redução significativa. Sabe, hoje, como eu disse há um bocado, nós fizemos grandes progressos no domínio da alfabetização. E, para mim, as novas tecnologias é uma nova fase da alfabetização. Então, daí nossa opção para que houvesse um aumento dos conhecimentos e até um aumento da criatividade que advém dos conhecimentos, é preciso disponibilizar a internet, sobretudo para os jovens. Bom, daí que nós, este ano, vamos ter 30 hotspots de internet em São Tomé e Príncipe. E eu acredito que isso fará a diferença no que diz respeito, de facto, ao aumento dos conhecimentos, sobretudo da camada jovem. Por outro lado, eu considero que, a nível da luta contra a pobreza, nós devemos ir passo a passo. Hoje, a mão de obra não qualificada, ela pode ser absorvida na construção e na agricultura. Bom, e na pesca também, mas eu diria, sobretudo, a agricultura e a construção. Nós estamos convencidos, sabemos que por cada 5, 6 milhões de euros investidos na agricultura, no setor primário, consegue-se criar 500 a 600 postos de trabalho. Bom, daí que, e hoje nós temos o salário mínimo na agricultura que ronda os $60, não é? Bom, então, são questões bastante concretas que olhamos para elas e nós estamos a dizer, ok, temos que desenvolver alguma construção, temos que encorajar algum investimento na agricultura para absorver uma determinada camada de mão de obra. Mas São Tomé e Príncipe não vai ganhar se nós não melhorarmos a produtividade. Mesmo na agricultura, nós consideramos que a agricultura tem que ser uma agricultura com alto valor acrescentado. Então, mesmo os operários agrícolas têm que ser muito mais qualificados. Então, é um processo. A internet irá ajudar a autoqualificação das pessoas, irá ajudar a melhoria da capacidade crítica, estarão ou não estarão de acordo, mas é preciso perceber que estamos num mundo aberto e um mundo livre, e irá possibilitar também as pessoas sonharem. As pessoas têm que sonhar, têm que saber o que é que se passa à volta delas e têm que ter essa ambição. Por outro lado, ao Estado compete continuar a qualificar as pessoas, não é? Para que os níveis de salários possam aumentar e, sobretudo, a produtividade
num país que não tem um território muito grande, mas que deve primar pela excelência e por produtos de valor acrescentado. Daí que a agricultura, que nós chamamos de agricultura gourmet, vai crescer. A nossa opção a nível do turismo, que é um turismo de nicho e um turismo de qualidade, vai crescer, mas as pessoas têm que estar formadas. E, no que diz respeito à construção, nós temos a certeza que será, sobretudo, também uma maneira de resolvermos o desemprego sazonal, não é? Porque será um período de 3, 4 anos que nos vai permitir melhorar as nossas infraestruturas, mas não é por aí que se vai resolver o problema do desemprego. Mas, sobretudo, formação para que as pessoas depois possam, de facto, valorizar ainda mais nossa agricultura, nossa pesca, nosso turismo e a prestação de serviços. Nós não estamos no sonho permanente. Eu, graças a Deus, eu acordo todas as manhãs e acordo bastante cedo. E eu acordar, eu tenho que deparar com uma realidade. E eu tenho que encontrar soluções para essa realidade. O que é verdade é que nós observamos o modelo de Maurícias, de Singapura, de Hong Kong, de Dubai, enfim, das Caraíbas, e também de Monaco e de outras partes do mundo. O que é que acontece? Nós pensamos que um país como o nosso tem que sustentar o seu desenvolvimento interagindo com o mercado que está à sua volta, não é? E, de facto, existe dois modelos que, em geral, podem nos servir de referência. O modelo de Dubai e, provavelmente, o modelo de Singapura, não é? Bom, agora, o que é importante perceber nesses modelos é que são quase cidades-estados, não é? Que estão rodeados de países, no caso de Dubai, extremamente ricos, não é? Nós temos, quando se pensa o maior vizinho de Dubai, pode ser um paradoxo, mas é o Irão. E onde há muitas relações com Dubai é o Irão. Bom, e onde há um potencial de relacionamento maior é o Irão. Bom, daí que, rodeados por países extremamente ricos, estados com pouca população, mas com uma oportunidade de mercado bastante grande. E onde existe grande qualidade de infraestrutura, muito bom serviço e, digamos, um relacionamento com as entidades públicas baseado, sobretudo, numa plataforma tecnológica que permite uma governação eletrónica bastante eficaz e bastante transparente. É um pouco isso o que nós estamos a dizer. Estamos a dizer que São Tomé e Príncipe tem que ser, a prazo, uma zona de serviço, incluindo o turismo, não é? Que no Dubai hoje é um turismo de luxo, não é? Ser um país, eu diria, aberto ao estrangeiro, aberto também à residência, não é? Para os estrangeiros, e um país que é útil para quem está à sua volta, para as transações financeiras, para os tratamentos médicos, para o turismo, para as compras, para a sede de empresas, para o trânsito de mercadoria e de pessoas, etc, etc. Daí que, se me perguntarem se eu pretendo fazer um Burj Al Arab ou Burj Al Khalifa, não. Eu acredito que o que nós temos que preservar em São Tomé e Príncipe, ou pelo menos na maioria do nosso território, é um país verde, é um país que felizmente não é um deserto, não é? Mas que tem que ter uma natureza protegida, não é? Nós temos que trabalhar no sentido, de facto, de proteger uma qualidade de vida, um ar puro, o mínimo de ruídos, etc. Mas isso não é incompatível com um país prestador de serviço de qualidade para os seus vizinhos. Atualmente, quantos turistas recebe por ano? Nós devemos estar por volta de 20 mil. Devemos estar por volta de 20 mil, mas isso pode mudar de uma maneira
enfim, eu ia dizer drástica, mas pode evoluir fortemente. Bom, eu quero dizer que a nossa preocupação é pôr São Tomé e Príncipe no mapa. Bom, estamos convencidos que esses 20 mil turistas que nós temos hoje, com mais 3 ligações aéreas à Europa e, sobretudo, com ligações frequentes com a sub-região, os números podem evoluir facilmente. Eu quero vos dar um exemplo. Angola é o 4º país, e isso são dados da empresa Visa, dos cartões de créditos, é o 4º país que gasta mais dinheiro em Dubai. À frente dos franceses, à frente dos ingleses. E Luanda está a 1h30 de São Tomé e Príncipe. Qual é o período de permanência do turista angolano em Dubai? 4 dias. Nós estamos a querer o fim de semana, turismo de fim de semana em São Tomé e Príncipe. 4 dias no máximo. E são os 4º maiores compradores Visa em Dubai. E estão a 1h30 de São Tomé e Príncipe. Só isso pode fazer a diferença. Eu penso que como vê, nós temos uma dinâmica. Nós pensamos que essa dinâmica tem que ser também impregnada de realismo, para que se tenha um cronograma que seja o mais realista possível. No domínio do petróleo, nós não estamos a pensar desenvolver São Tomé e Príncipe, a nossa visão não assenta nos rendimentos de petróleo. Se houver até lá, eu não acredito que se possa ter rendimentos de petróleo nos próximos 4 anos. Mas quando houver rendimentos de petróleo, esses rendimentos poderão, digamos, melhorar a nossa situação, provavelmente a nível da dívida externa ou a nossa capacidade de alavancar, digamos, outros investimentos. Mas nós não pensamos nisso porque é um processo ainda lento. Nós hoje temos hidrocarbonetos identificados, mas não em quantidade que as empresas consideraram comercial. Então, estamos a conduzir novos trabalhos, sabe que a tecnologia vai evoluindo no sentido da redução de risco, daí que nós pensamos que há uma nova fase de reinterpretação de dados e de nova aquisição de dados que deve nos levar provavelmente até 2018. E a partir daí teremos de novo um período de opção, não é? Ou as empresas passarão à fase de desenvolvimento dos poços, ou então elas irão, enfim, recuar naquilo que é o risco para o petróleo em São Tomé e Príncipe. Mas o recuar de uma outra empresa não implica que outra não tenha uma outra percepção e continue. Daí que é um processo bastante especulativo. Nós estamos em águas ultra profundas, nós temos o preço de petróleo que é o que é hoje, nós temos as opções de alguns países a nível da fragmentação em gás de xisto, petróleo de xisto. Eu acho que devemos olhar isso com bastante tranquilidade. O que nós não podemos fazer é perder tempo, o que nós não podemos fazer é comprometer-nos com empresas que não têm capacidade técnica, sobretudo, não é? Nós, sobretudo, temos que olhar para a tecnologia, para o grau de domínio científico, tecnológico, e continuamos, sobretudo, a fazer a recolha de dados, porque os dados são nossos, é uma informação que nós precisamos hoje, que as próximas gerações irão precisar, então temos que continuar sempre na aquisição de dados e veremos o que é que os dados nos dizem dentro dos próximos anos. Sabe que não há país pobre. Não há. Se temos um território, se temos um povo, temos todas as condições
e as obrigações para desenvolver-nos e evoluir. Daí que o petróleo foi um período, não quero dizer foi um mito, porque eu penso que será uma realidade, mas foi um período de excitação, de efervescência, de especulação, não somente criado pelos santomenses, pelo contrário, sabe que nós estamos num mundo que é como ele é, com as bolsas que muitas vezes também contribuem para a especulação. Nós tínhamos, quando se começou a falar do petróleo em São Tomé e Príncipe, era o momento dos IPOs em Londres, que fez com que os santomenses que se confrontavam com essa realidade pela primeira vez foram um bocadinho para além de uma expectativa realista. Hoje, eu considero que toda a gente acalmou. Algumas pessoas, evidentemente, com alguma decepção, mas nós, o ADI, o meu governo, eu pessoalmente, sempre acreditei que somos capazes de desenvolver São Tomé e Príncipe sem petróleo. E é o que vai acontecer. Sabe, como eu dizia inicialmente, se nós pensamos que somos uma Nigéria, uma Angola, ninguém vai nos ouvir. Porque nós não somos Nigéria, nós não somos Angola. Somos um país pequenino, mas nós temos pontos fortes. Nós somos um país que, em matéria de biodiversidade, é provavelmente um país único. Nós somos um país que, em matéria de plantas medicinais, há poucos países como o nosso. Nós somos um país, eu sou suspeito de dizer isso, mas somos um país bonito, bastante atrativo. Nós somos um país com uma posição geoestratégica única no continente africano, e não só para o continente africano, mas eu diria para o Atlântico Sul, olhando para o Brasil também. Nós somos um país que é um bom exemplo de democracia. Nós somos um país em paz e nós somos um país que pode oferecer altos níveis de segurança, que não existe também muito no continente africano. Nós somos um país cujo orçamento para fazer funcionar o Estado hoje vai ser de 150 e poucos milhões de dólares. Por isso, nós somos um país em que, em termos de fiscalidade, se nós alargarmos a nossa fronteira econômica, é um país que pode oferecer bastantes atrativos em termos fiscais. Bom, daí que nós somos um país em que alguns santomenses da diáspora são pessoas famosas que talvez muitas vezes foram esquecidos pelo próprio Estado santomense. Por conseguinte, eu acho que devemos termos uma visão bastante clara de como é que pode ser o nosso marketing. Nós somos um país que muitas vezes é considerado a ilha do chocolate. Não é? Bom, nós não produzimos chocolate. Nós estamos agora simplesmente a resolver o problema da certificação a nível do chocolate, mas é uma imagem que nós temos que desenvolver. Não é? Quando se pensa em Jamaica, estamos a pensar provavelmente do café Blue Mountain. Quando está-se a falar de São Tomé e Príncipe, hoje está-se a pensar no chocolate, mas ainda não existe a marca. Bom, daí que há uma necessidade, de facto, de posicionar São Tomé e Príncipe no mapa. Nós temos parceiros que podem nos ajudar para isso. Nós somos membros da CPLP, a CPLP com Portugal, a CPLP com o Brasil, que são, enfim, parceiros importantes, a CPLP com Angola em África, com Timor na Ásia. Nós somos, eu penso, em termos de doing business, nós somos capazes de fazer as reformas que nos permitem situar-nos, pelo menos a nível africano, nos 3 primeiros, e a nível mundial podemos fazer grandes esforços. Nós somos um país em que a governação eletrónica pode ser uma realidade e pode ser um dos melhores exemplos em termos de eficácia do Estado, em termos de transparência, em termos de acessibilidade e de aproximação entre as populações e o Estado. Daí que eu acho que há muitos aspectos que podem permitir às pessoas saber onde é que é São Tomé e Príncipe, reconhecer São Tomé e Príncipe e os santomenses. Só que é preciso que o governo saiba aquilo que ele pretende fazer.
é fundamental que se tenha essa visão. Não, a questão das parcerias, nós temos de defendemos que cada país tem algo de particular a dar a São Tomé e Príncipe e São Tomé e Príncipe deve ter algo particular a oferecer a cada país. Bom, agora, há os parceiros com quem nós temos maiores volumes, de facto, de troca, dentro dos quais Portugal, evidentemente, Angola, não é? E depois eu diria que União Europeia no seu conjunto, porque hoje é muito a União Europeia que é nosso parceiro e muito menos, às vezes, o que eu condeno são os membros da União Europeia a nível bilateral. Agora, nós temos também os parceiros potenciais, não é? Que são parceiros vizinhos, em que não há um grande hoje volume de troca, mas há uma boa relação política também, não é? Estou a falar da Nigéria, estou a falar do Gabão, estou a falar da Guiné Equatorial, eu estou a falar do próprio Congo-Brazzaville. Nós acreditamos, hoje também é preciso reconhecer que a nossa relação com o Brasil evoluiu muito. Estes poucos anos nós aumentamos bastante não só as trocas, mas a relação política e potencializamos hoje grandes avenidas de cooperação com o Brasil. Nós temos um país, que é a Espanha, que é um país com o qual as relações políticas são boas e eu acredito que existe um potencial que tem que ser mais bem explorado. Sabe que São Tomé e Príncipe tem, no quadro da União Europeia, acordos de pesca, nomeadamente a nível do atum, mas a realidade é que a maioria dos barcos são de bandeira espanhola. Nós pensamos que, para além da União Europeia, a nível bilateral com a Espanha, podemos fazer muito mais. Nós olhamos para a Espanha também como um país de grande tradição turística. Nós podemos desenvolver esse capítulo muito mais com a Espanha e, há muitos anos atrás, tivemos até uma cooperação no domínio da segurança. É verdade que essa cooperação estava mais virada para a questão da ETA, não é? Mas hoje a questão de segurança continua a ser, infelizmente, um tema de atualidade, transversal, talvez com outros contornos, mas que possibilita também continuarmos a desenvolver a cooperação com a Espanha nesse domínio. Por isso, nós, em São Tomé e Príncipe, temos uma visão bastante clara de cada um dos nossos parceiros. Aliás, eu pedi para que se fizesse uma radiografia dos últimos 10 anos, país por país, o que é que nós fizemos até agora, quanto é que esses países contribuíram, em que domínio, com que resultado, para, de facto, nós voltarmos, de facto, a reativar essa cooperação. Sabe que o problema principal está talvez do nosso lado. Bom, os países ocidentais, as grandes nações, têm também os seus constrangimentos, não é? Então, a partir daí, fazem as suas opções em termos de prioridades e em termos de concentração. Bom, é evidente que no meio das centenas de países que existem nesse mundo, dos conflitos, das prioridades, dos interesses, cabe a São Tomé e Príncipe mexer-se um pouco mais e eu estou convencido que se nós conseguimos melhor apresentar o potencial de cooperação, iremos com cada um desses países, que são países amigos, aumentar o fluxo de trocas. Há dois aspectos. A nível do governo, nós estamos a falar com instituições públicas, espanholas, portuguesas, nomeadamente, no sentido da formação no domínio hoteleiro. Bom, é fundamental, sobretudo se nós queremos um turismo de qualidade, que se ponha, muita atenção a nível da formação. Agora, a nível dos investidores privados, nós olhamos para aqueles que têm por tradição
de investir nesse ou naquele segmento, não é? E nós poderemos mais facilmente fazer essa abordagem dentro de alguns meses. Bom, porque é necessário também, falando mais uma vez de uma ilha como a nossa, que se tenha uma ideia bastante clara do ordenamento territorial, não é? Porque o turismo de qualidade tem a ver também muito com aquilo que o governo pretende em termos de ordenamento territorial. Sabe que, como disse, nós queremos um turismo que não agride também a natureza, nós queremos um turismo compatível também com as populações. Nós temos a questão, por exemplo, do ecoturismo e do agroturismo, com a reabilitação das roças. Bom, é preciso que se faça um pouco mais de preparação para que a oferta seja bastante clara para os investidores. Quer dizer que o país é bonito só não basta, não é? É preciso dizer sim, mostrar que o país é bonito, é preciso mostrar onde é que se pode investir, é preciso que as pessoas tenham uma ideia clara do fundiário, é preciso que a acessibilidade a São Tomé e Príncipe seja um problema resolvido, pelo menos que haja uma política clara, como é que fazemos com que o nosso país se torne mais acessível aos turistas. É preciso que o trabalho de divulgação, sobretudo de uma grande conquista que nós temos, que é a redução dos níveis de paludismo, seja mais bem explicado e divulgado e vulgarizado a nível dos centros de saúde, nomeadamente na Europa. Bom, há um certo número de situações que têm que ser vistas, rapidamente vão ser vistas, e a partir daí, sim, eu acho que no B2B vamos sentar e com alguns grupos turísticos começamos a discutir do potencial de investimento em São Tomé e Príncipe. Há uma possibilidade real de estabilidade. Bom, como disse, no nosso sistema, não é uma monarquia, mas constitucional, mas eu diria que os poderes do governo são muito similares aos poderes do governo espanhol. Então, o que é que nós queremos dizer com isso? Nós estamos com um executivo hoje que tem 60% do Parlamento, não é? Não é uma coligação, é um único partido. Bom, daí nós temos uma situação de grande estabilidade. O Presidente da República deve, fundamentalmente, fazer com que haja um funcionamento regular das instituições, não é? Dentro das quais, evidentemente, o governo e do relacionamento entre o governo e a Assembleia e as demais instituições. Eu creio que no respeito das atribuições constitucionais de cada um, as condições estão reunidas para que haja estabilidade e para que se possa, de facto, trabalhar. Agora, as ambições políticas de cada um são legítimas, quer dizer, quem quer ser presidente ou quem quer concorrer às próximas eleições é legítimo. Quem quer concorrer às próximas eleições legislativas para ter o controle do governo é legítimo. Bom, nós estamos perfeitamente tranquilos quanto a essas questões. Nós pensamos que o mais importante para o governo é cumprir com o seu compromisso eleitoral. E é nesse aspecto que nós estamos concentrados, nesse aspecto que estamos otimistas, que nós pensamos que, de facto, iremos corresponder àquilo que foi a expectativa do povo santomense, enfim, eu não diria 100%, que não é possível, mas de uma maneira bastante acima daquilo que é razoável, e depois veremos. O Presidente da República é o Presidente da República, respeitado por todos, eleito pela maioria dos santomenses. Nós não vemos, de facto, dificuldade em termos de instabilidade. Bom, pode haver dificuldades pontuais
em termos de relacionamentos ou uma outra questão, o que é perfeitamente normal. Mas há sempre mecanismos de resolução dessas questões dentro da estabilidade, dentro do respeito da lei e da Constituição. Por isso estamos perfeitamente tranquilos quanto a essa questão. Há uma percepção, que não é só em São Tomé e Príncipe, há uma percepção que os políticos são todos corruptos. Não é? E há uma percepção que, para ser rico, é preciso ser membro do governo. Aliás, do meu tempo, quando estávamos na escola, queríamos ser piloto, médico e polícia. Hoje os miúdos querem ser ministro, primeiro-ministro ou presidente da República. Bom, é algo de um bocadinho triste, eu diria, que temos que alterar. Bom, mas no caso de São Tomé e Príncipe, eu penso que isso passa pelo reforço da capacidade e da independência do Ministério Público e dos tribunais. Bom, mas isso não é só dizer, é fazer. E quando nós falamos de reforço da capacidade do sistema judiciário, passa também pela inspeção. Quer dizer, nós queremos uma justiça justa, independente, competente. Nós não queremos uma justiça que seja manipulável também pelo poder político. Bom, daí que a opção do governo é dar meios à justiça, mas exigir também, como nós somos inspecionados, quer pelo Parlamento, quer pelo povo, no momento das eleições, que a justiça também seja inspecionada, no sentido de corrigir e de melhorar o seu desempenho. Eu creio que isso é uma questão hoje pacífica, o governo está a dar sinais nesse sentido. Nós, felizmente, também estamos a ver que o Ministério Público e o Tribunal estão-se a preocupar, sobretudo, da questão de maior competência, maior eficacidade e maior produtividade. Nós estamos a encorajar, nesse aspecto, a cooperação internacional com as outras instituições congêneres, as outras procuradorias e os outros tribunais, nomeadamente no seio da CPLP, e nós estamos a ver como melhorar o pacote legislativo no sentido de fortalecer a lei e o Estado de Direito. Bom, e também aí nós somos muito concretos. Nós não estamos a dizer que é preciso rever o Código Civil, etc. Quer dizer, são coisas que demoram muitos anos. Nós estamos a dizer quais são os pontos de bloqueio. Qual é aquela linha que é preciso modificar para que o combate à corrupção possa ser mais eficaz, não é? Qual é o tratado que nós temos que aderir para que a luta contra a criminalidade transnacional, que seja essa de colarinho branco ou a outra, possa ser mais eficaz. Ao mesmo tempo também, nós estamos a dizer, porque a questão nossa não é também focalizarmos na luta contra a corrupção. Eu costumo dizer uma coisa, é que muitas vezes o Estado, através da burocracia, cria um certo número de barreiras, não é? De dificuldades, para depois vender soluções. Quer dizer, no fundo, um Estado mais simples, procedimentos mais claros, que não deixam dúvidas a interpretações, não é? Uma burocracia mais ligeira também é uma forma de combater a corrupção. Bom, então isso tudo faz parte de um pacote. Nós, por exemplo, estamos a dizer à banca para se sentar com a Ordem dos Advogados e para se sentar com os tribunais para ver se os processos de recuperação de crédito mal parado sejam mais agilizados, porque num país corrupto em que os atores da corrupção são vários, nós chegamos ao ponto em São Tomé e Príncipe em que as pessoas vão pedir crédito sabendo que eles nunca vão pagar os créditos, não é? Bom, não é possível. Depois há um outro aspecto, que é que para que haja corrompido tem que haver corruptores. Bom, e muitas vezes atacamos o corrupto e não nos preocupamos também com os corruptores, sobretudo quando os corruptores não são nacionais. E eu falo aí dos grandes contratos, etc, etc. Daí que temos que também falar com os países de origem dos corruptores, não é? Para que algumas práticas possam ser alteradas, não é? Bom, tudo isso está na nossa agenda, mas entenda que não se faz as coisas num dia. Temos que avançar com pequenos passos.
temos de facto que apostar nas instituições que existem, não é? Capacitando essas instituições, o Ministério Público, os tribunais, a Polícia de Investigação Criminal. Temos que dar às pessoas meios tecnológicos, não é? Nomeadamente a nível da Procuradoria e da Polícia de Investigação Criminal, e temos que exigir também que haja competência e responsabilização desses atores, que têm muito poder e que têm que ser responsabilizados também. Depois, os outros órgãos de poder têm que funcionar, quer dizer, a imprensa tem que funcionar. Nós somos um país em que a difamação nunca tem sido reprimida, não é? É preciso que as pessoas também assumem as suas responsabilidades, sabe? Daí que, se nós conseguirmos isso, Poder Judicial, imprensa, responsabilização das pessoas, cooperação internacional, eu estou convencido que os níveis de corrupção irão baixar. Mas há uma maneira rápida também de fazer-se isso. É fazer-se alguns exemplos. Acabar com a impunidade. Conhecendo o meu país, eu estou convencido que se nós atacarmos algumas citadelas, uma ou outra, as pessoas irão perceber que os tempos mudaram e haverá uma autorregulação. E as pessoas poderão mudar rapidamente as más práticas. Daí que mesmo nesse domínio eu tenho alguma dose de otimismo, mas eu volto a dizer, sobretudo o Estado tem que investir nos procedimentos, a relação do Estado com terceiros, e tem que investir nos agentes judiciais, dando-lhes todo o conforto para eles poderem trabalhar e depois fazer com que a inspeção corrija aquilo, uma inspeção independente corrija aquilo que é preciso corrigir. O assunto está resolvido. Sabe, eu volto a dizer, os políticos, certamente por culpa própria, têm uma má imagem. Mas eu não sei como é que podemos ter uma sociedade sem políticos. Bom, então é preciso resolver esse problema. É preciso resolver esse problema. E é preciso irmos ao fundo das questões. É preciso irmos ao fundo da questão. Porque senão a própria sociedade política vai perder em qualidade. E isso não é uma questão só que acontece em África, tem acontecido na Europa. A qualidade dos homens políticos de há 20 anos não é aquela que nós constatamos hoje. Bom, por quê? Provavelmente porque a política tem aqueles aspectos muito duros, uns falarão de sujo e injusto, não é? E se nós não percebemos isso, se nós não percebemos que também na política, como na ciência, como na educação, como no desporto, nós precisamos de controle, precisamos de rigor, mas precisamos também de uma justiça justa, nós seremos governados de uma maneira bastante instável. Porque eu diria que muitos políticos também podem considerar que existe muita injustiça em relação a eles. Então, temos que resolver o problema. E temos que sair dos tabus e dos preconceitos, não é? Eu sou Patrício Trovoada, filho de Miguel Trovoada, antigo presidente, etc, etc. Bom, mas houve os Kennedys nos anos 60, não é? Temos os Bush, pai, filho e irmão. Temos a Hillary Clinton. Nós temos várias situações. Temos os presidentes africanos que são muitas vezes criticados, etc. Mas eu costumo dizer, quando eu era miúdo, eu estava convencido que o Salazar era um presidente, mas era um primeiro-ministro. Está a ver? Então, é preciso nós olharmos para aquilo que é o mais importante, são os interesses dos povos, não é? A justiça, a transparência, a liberdade, mas que olhamos isso, de facto, sem nos deixar, encurralar em sistemas de crítica ou de pensamento que têm que ser um pouco mais abertos e um pouco mais abrangentes.
Eu penso que daqui a 4 anos era preciso dizer o que tem mais para oferecer. Porque eu acho que eu tenho um contrato de 4 anos e eu vou cumprir com boa parte desse contrato. E, de facto, daqui a 4 anos é preciso saber o que resta ainda para oferecer. Se eu terei algo para oferecer ou se será o tempo de deixar outros santomenses continuar com o barco para outros caminhos. Isso será o resultado de duas coisas. Será a sanção, se fizemos um bom trabalho ou não fizemos um bom trabalho, e será a nossa capacidade de renovação. E eu estou convencido que a capacidade de renovação estará também bem presente, porque Dubai, Singapura, não foi construída em 4 anos. E temos que ter a capacidade, nessa visão, de formar gente que, enfim, no essencial, aderem à visão, mas que também trazem a sua capacidade inovadora, a sua capacidade crítica e, sobretudo, a sua força jovem para poder prosseguir com o projeto.